Introdução: o dilema do prazer na era moderna. O paradoxo da insatisfação. Você já se perguntou por que, em um mundo repleto de facilidades e prazeres acessíveis, tantas pessoas ainda se sentem insatisfeitas e vazias? Esta pergunta não é apenas uma reflexão casual, mas o ponto de partida para uma jornada fascinante através de um dos dilemas mais profundos e complexos do século XXI. Imagine por um momento. Você está cercado por dispositivos que prometem satisfação instantânea, aplicativos que oferecem entretenimento ilimitado e uma infinidade de opções de consumo ao alcance dos seus dedos. No entanto, apesar de toda essa abundância, algo parece faltar. É como se quanto mais tivéssemos acesso ao prazer, mais difícil se tornasse alcançar uma verdadeira sensação de contentamento. Este paradoxo intrigante é o cerne do livro revolucionário da doutora Anna Lenk, Nação Dopamina. Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Nesta obra, Lenk nos convida a mergulhar profundamente em um mundo onde o prazer constante se tornou a norma, mas a felicidade autêntica parece cada vez mais elusiva. A promessa de uma análise reveladora. Prepare-se para uma análise minuciosa e envolvente que promete manter os espectadores fascinados por muito mais que apenas 10 minutos. Ao longo desta hora, exploraremos as camadas complexas deste fenômeno moderno, desvendando os mecanismos psicológicos e neurológicos que estão na raiz de nossa busca incessante por gratificação. A doutora Lenk, com sua vasta experiência clínica e pesquisa aprofundada, nos guiará através deste labirinto de prazer e dor, revelando como nossos cérebros foram sequestrados pela promessa de recompensa constante. Juntos, examinaremos como as tecnologias modernas, as mídias sociais e até mesmo nossas rotinas diárias contribuem para um ciclo vicioso de busca por dopamina que, paradoxalmente, nos deixa menos satisfeitos. Um convite à reflexão profunda. Esta não é apenas uma discussão acadêmica ou um simples resumo de livro. É um convite para uma jornada de autodescoberta e transformação pessoal. Ao longo deste vídeo, você será desafiado a questionar seus próprios hábitos, a refletir sobre suas fontes de prazer e a considerar como suas escolhas diárias podem estar impactando seu bem-estar a longo prazo. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa sociedade moderna e sobre si mesmo. Mas não se preocupe, este não é um caminho de condenação, mas de iluminação. A doutora Lenk não apenas expõe o problema, mas também oferece soluções práticas e esperança para um futuro mais equilibrado e genuinamente satisfatório. Primeiras impressões: um espelho da sociedade moderna. O impacto imediato. Desde as primeiras páginas de Nação Dopamina, somos confrontados com uma realidade que é ao mesmo tempo familiar e perturbadora. A doutora Lenk não perde tempo em nos mergulhar nas complexidades de nossa relação com o prazer no mundo moderno. É como se ela segurasse um espelho diante de nós, forçando-nos a encarar aspectos de nossas vidas que muitas vezes preferimos ignorar. O livro começa pintando um quadro vívido de nossa sociedade atual, um mundo onde a gratificação instantânea não é apenas possível, mas esperada. Desde o simples ato de deslizar o dedo pela tela do smartphone até a compulsão por notificações em redes sociais, Lenk destaca como nossas vidas diárias são permeadas por pequenos momentos de prazer que, somados, formam um padrão preocupante. A narrativa cativante. A forma como a doutora Lenk constrói sua narrativa é particularmente cativante. Ela entrelaça dados científicos com histórias pessoais e observações culturais, criando um tapete rico e multifacetado que captura a essência de nossa época. Não é apenas um livro sobre neurociência ou psicologia, é um retrato vivo de uma sociedade em busca constante de algo mais. Um dos aspectos mais impactantes das primeiras impressões do livro é como ele ressoa com experiências pessoais. Leitores de todas as idades e origens provavelmente se encontrarão refletidos nas páginas, reconhecendo comportamentos e padrões em suas próprias vidas que nunca haviam considerado problemáticos antes. Desvendando o mito da satisfação instantânea. À medida que avançamos nas primeiras sessões do livro, Lenk começa a desvendar o mito da satisfação instantânea. Ela argumenta de forma convincente que a promessa de prazer a qualquer momento, longe de nos tornar mais felizes, está na verdade nos levando a um estado de esgotamento emocional e mental. Este é um momento crucial no livro, onde muitos leitores podem sentir uma mistura de choque e reconhecimento. A ideia de que nossas tentativas de encontrar felicidade através de gratificações rápidas e frequentes possam estar nos prejudicando é, para muitos, uma revelação perturbadora. A ciência por trás do prazer. Lenk não se contenta apenas em apontar o problema, ela mergulha fundo na ciência por trás de nossas buscas por prazer. Introduzindo conceitos de neurobiologia de uma maneira acessível,
Ela explica como nosso cérebro processa recompensas e por que estamos tão inclinados a buscar estímulos prazerosos repetidamente. Esta seção do livro é particularmente fascinante, pois nos ajuda a entender os mecanismos biológicos que estão na raiz de nossos comportamentos. Lenk tem o dom de tornar conceitos científicos complexos compreensíveis e relevantes para o leitor médio, criando uma base sólida para as discussões mais profundas que virão. O custo oculto do prazer constante. Uma das revelações mais impactantes nas primeiras partes do livro é a discussão sobre o custo oculto de nossa busca incessante por prazer. Lenk argumenta que, ao nos entregarmos constantemente a pequenas gratificações, estamos inadvertidamente sabotando nossa capacidade de experimentar satisfação mais profunda e duradoura. Este é um ponto crucial que estabelece o tom para o resto do livro. A autora nos convida a considerar como nossas escolhas diárias, por mais insignificantes que pareçam, podem estar contribuindo para um ciclo vicioso de insatisfação e busca por mais estímulos, preparando o terreno para uma jornada transformadora. As primeiras impressões de uma ação dopamina não são apenas um choque de realidade, são um convite para uma jornada transformadora. Lenk prepara habilmente o terreno para uma exploração mais profunda, instigando o leitor a questionar suas próprias relações com o prazer e a satisfação. À medida que fechamos as primeiras páginas, somos deixados com uma sensação de urgência e curiosidade. O que mais Lenk tem a revelar sobre nossa sociedade viciada em dopamina? E, mais importante, que soluções ela pode oferecer para quebrar este ciclo? Capítulo 1. O mundo da superabundância. A era da gratificação instantânea. Neste capítulo crucial, a doutora Lenk nos convida a uma exploração profunda do que ela chama de mundo da superabundância. Imagine-se em um cenário onde tudo o que você deseja está literalmente ao alcance de um clique. Comida deliciosa entregue em minutos, séries de TV intermináveis disponíveis 24/7, compras online que chegam no dia seguinte. Este é o mundo em que vivemos hoje. Lenk pinta um quadro vívido deste novo normal, onde a gratificação instantânea não é apenas possível, mas esperada. Ela argumenta que esta abundância sem precedentes de opções e estímulos está redefinindo fundamentalmente nossa relação com o prazer e a satisfação. O paradoxo da escolha. Um dos conceitos mais intrigantes introduzidos neste capítulo é o paradoxo da escolha. Lenk explora como ter um excesso de opções, ao contrário do que se poderia esperar, muitas vezes leva a uma diminuição da satisfação geral. Ela cita estudos fascinantes que mostram como as pessoas tendem a ficar mais estressadas e menos satisfeitas quando confrontadas com uma abundância de escolhas. Este fenômeno se manifesta em várias áreas de nossas vidas, desde a escolha de um filme para assistir em uma plataforma de streaming até decisões mais significativas como escolher uma carreira ou um parceiro de vida. A autora argumenta que este excesso de opções não apenas complica nossas decisões, mas também diminui nossa capacidade de apreciar plenamente nossas escolhas. A ilusão do controle. Outro aspecto crucial discutido neste capítulo é a ilusão de controle que a superabundância nos proporciona. Lenk argumenta que a capacidade de satisfazer instantaneamente nossos desejos cria uma falsa sensação de poder e controle sobre nossas vidas. No entanto, paradoxalmente, quanto mais nos entregamos a esta ilusão, mais nos tornamos escravos de nossos impulsos. A autora ilustra este ponto com exemplos convincentes de como tecnologias supostamente projetadas para nos dar mais controle sobre nossas vidas, como smartphones e mídias sociais, muitas vezes acabam controlando-nos. Ela descreve como muitas pessoas se sentem ansiosas quando separadas de seus dispositivos, um sintoma do que ela chama de dependência digital. O custo oculto da conveniência. Um dos argumentos mais poderosos de Lenk neste capítulo é sobre o custo oculto da conveniência extrema. Ela propõe que, ao remover obstáculos e esforços de nossas vidas, estamos inadvertidamente eliminando oportunidades de crescimento, resiliência e satisfação genuína. A autora usa exemplos fascinantes para ilustrar este ponto. Por exemplo, ela discute como a facilidade de comunicação instantânea através de mensagens de texto pode na verdade diminuir a profundidade de nossas conexões sociais. Ou como a disponibilidade constante de entretenimento pode nos privar da criatividade e introspecção que vem com momentos de tédio. A economia da atenção. Lenk também dedica uma parte significativa deste capítulo para discutir o que ela chama de economia da atenção. Ela argumenta que, em um mundo de superabundância, nossa atenção se tornou um dos recursos mais valiosos e disputados. Empresas de tecnologia, mídia e publicidade estão constantemente competindo por nossa atenção, criando um ambiente onde somos bombardeados com estímulos constantes. Este fenômeno, segundo Lenk, tem implicações profundas para nossa saúde mental e bem-estar. Ela discute como esta sobrecarga de informações e estímulos pode levar a problemas como ansiedade, depressão e dificuldade de concentração.
O impacto na saúde mental. Um dos aspectos mais alarmantes discutidos neste capítulo é o impacto da superabundância em nossa saúde mental. Lenk apresenta evidências convincentes de como o acesso constante a estímulos prazerosos está alterando nossa neuroquímica cerebral, levando a um aumento nos casos de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Ela argumenta que nosso cérebro não evoluiu para lidar com este nível constante de estimulação e que estamos essencialmente hackeando nossos sistemas de recompensa de uma maneira que não é sustentável a longo prazo. Redefinindo o conceito de suficiente. Um dos pontos mais provocativos deste capítulo é a discussão de Lenk sobre como a superabundância está redefinindo nosso conceito de suficiente. Em um mundo onde sempre há mais para consumir, experimentar ou alcançar, torna-se cada vez mais difícil sentir-se satisfeito com o que temos. A autora argumenta que esta busca constante por mais está na raiz de muitos de nossos problemas modernos, desde o consumismo excessivo até a insatisfação crônica com nossas vidas e relacionamentos. Conclusão do capítulo. Ao concluir este capítulo crucial, Lenk nos deixa com uma pergunta provocativa: será que mais realmente significa melhor? Ela nos convida a refletir sobre como podemos navegar neste mundo de superabundância de uma maneira que promova genuína satisfação e bem-estar, em vez de nos deixar presos em um ciclo interminável de busca por mais estímulos. Este capítulo estabelece uma base sólida para o resto do livro, preparando o terreno para uma exploração mais profunda de como podemos recuperar o controle sobre nossos impulsos e encontrar um equilíbrio mais saudável em nossas vidas. Capítulo 2. O que é a dopamina? Introdução à molécula do prazer. Neste capítulo fascinante, a doutora Lenk nos leva a uma jornada profunda ao mundo da dopamina, muitas vezes chamada de molécula do prazer. Ela começa explicando que a dopamina é muito mais do que apenas um neurotransmissor associado a sensações prazerosas. É um componente crucial de nosso sistema de motivação e recompensa. Lenk destaca que a dopamina desempenha um papel fundamental em praticamente todos os aspectos de nossas vidas, desde a motivação para realizar tarefas cotidianas até a busca por realizações mais significativas. Ela explica como este neurotransmissor evoluiu para nos ajudar a sobreviver e prosperar, impulsionando-nos a buscar alimentos, parceiros e outras necessidades essenciais. O mecanismo da dopamina no cérebro. A autora então mergulha nos detalhes científicos, explicando de maneira acessível como a dopamina funciona no cérebro. Ela descreve o processo de liberação de dopamina, como ela se liga a receptores específicos e como isso cria a sensação de prazer e recompensa. Um ponto crucial que Lenk enfatiza é que não é apenas a presença de dopamina que importa, mas sim as flutuações em seus níveis. Ela explica como o aumento súbito de dopamina cria sensação de prazer, enquanto a queda subsequente pode levar a sentimentos de desconforto ou desejo por mais estímulo. O sistema de recompensa do cérebro. Lenk dedica uma seção significativa à explicação do sistema de recompensa do cérebro, do qual a dopamina é um componente central. Ela descreve como este sistema evoluiu para nos motivar a buscar experiências benéficas e evitar as prejudiciais. A autora usa analogias criativas para ilustrar como o sistema de recompensa funciona, comparando, por exemplo, a um termostato que regula nosso comportamento. Ela explica como este sistema, que evoluiu em um ambiente de escassez, está agora sobrecarregado em nosso mundo de abundância. Dopamina e comportamento viciante. Um dos aspectos mais intrigantes deste capítulo é a discussão sobre como a dopamina está relacionada ao comportamento viciante. Lenk explica que substâncias e comportamentos viciantes essencialmente sequestram nosso sistema de dopamina, criando picos artificiais que nosso cérebro passa a buscar repetidamente. Ela apresenta estudos fascinantes que mostram como o uso excessivo de redes sociais, jogos de azar, ou até mesmo compras compulsivas podem criar padrões de liberação de dopamina semelhantes aos observados em dependências químicas. A armadilha da tolerância. Lenk introduz o conceito crucial de tolerância, explicando como a exposição repetida a estímulos que liberam dopamina pode levar nosso cérebro a se adaptar, exigindo estímulos cada vez mais intensos para produzir o mesmo nível de prazer. Ela usa exemplos cotidianos para ilustrar este ponto, como a necessidade de aumentar o consumo de cafeína ao longo do tempo para obter o mesmo efeito estimulante. Este conceito de tolerância é fundamental para entender por que a busca constante por prazer pode levar a um ciclo vicioso de insatisfação. Dopamina e tecnologia moderna. Um dos aspectos mais relevantes deste capítulo é a discussão sobre como as tecnologias modernas estão projetadas para explorar nosso sistema de dopamina. Lenk explica como aplicativos de mídia social, jogos para celular e até mesmo nossos smartphones em geral são cuidadosamente projetados para maximizar a liberação de dopamina.
Ela argumenta que essas tecnologias criam um ambiente de recompensa variável, semelhante ao encontrado em máquinas caça-níqueis, que é particularmente eficaz em manter nosso cérebro em um estado de antecipação constante e desejo por mais. O lado obscuro da dopamina. Lenk não se esquiva de discutir o lado negativo da dopamina. Ela explica como a busca excessiva por estímulos que liberam dopamina pode levar a consequências negativas, incluindo ansiedade, depressão e uma diminuição geral na capacidade de sentir prazer com experiências cotidianas. A autora apresenta o conceito de déficit de dopamina, um estado em que o cérebro, acostumado a níveis elevados de estimulação, encontra dificuldade em experimentar prazer em atividades normais. Dopamina e criatividade. Um aspecto interessante abordado neste capítulo é a relação entre dopamina e criatividade. Lenk discute como níveis moderados de dopamina podem aumentar a criatividade e a produtividade, mas níveis excessivamente altos ou baixos podem ser prejudiciais. Ela usa exemplos de artistas e inventores famosos para ilustrar como o equilíbrio delicado da dopamina pode influenciar a criatividade e a inovação. Conclusão do capítulo. Ao concluir este capítulo crucial, Lenk enfatiza que a dopamina em si não é boa nem má, é uma ferramenta evolutiva essencial. O problema, ela argumenta, surge quando nosso ambiente moderno sobrecarrega este sistema, levando a desequilíbrios que podem afetar profundamente nossa saúde mental e bem-estar geral. Este capítulo estabelece uma base científica sólida para o resto do livro, preparando o leitor para entender as implicações mais amplas de nossa relação com o prazer e a recompensa na era moderna. Capítulo 3. A jornada pessoal da autora. Uma perspectiva única. Neste capítulo revelador, a doutora Anna Lenk nos convida a uma jornada íntima através de suas experiências pessoais e profissionais. Ela abandona temporariamente o tom puramente acadêmico para compartilhar histórias e insights que humanizam a ciência por trás da nação dopamina. Lenk começa descrevendo sua própria relação com o prazer e a recompensa, revelando vulnerabilidades e momentos de autodescoberta que a levaram a se aprofundar neste tema. Ela compartilha anedotas de sua infância e juventude, ilustrando como suas próprias experiências moldaram sua compreensão dos mecanismos de recompensa do cérebro. Os corredores da prática clínica. Uma das partes mais fascinantes deste capítulo é quando Lenk nos leva para os corredores de sua prática clínica. Ela compartilha histórias, com nomes e detalhes alterados para proteger a privacidade, de pacientes que lutaram com várias formas de dependência e busca compulsiva por prazer. Estas narrativas são poderosas e muitas vezes comoventes. Lenk descreve pacientes que batalham contra vícios em tecnologia, drogas, comida e até mesmo em relacionamentos. Através dessas histórias, ela ilustra vividamente como o excesso de dopamina pode se manifestar de maneiras surpreendentes e muitas vezes devastadoras na vida das pessoas. Confrontos pessoais com a nação dopamina. Particularmente impactante é quando Lenk compartilha suas próprias lutas com os excessos da era moderna. Ela descreve momentos em que se pegou excessivamente envolvida com mídias sociais ou compras online, ilustrando que ninguém, nem mesmo especialistas no assunto, está imune aos apelos da nação dopamina. Estas confissões pessoais adicionam uma camada de autenticidade ao livro, mostrando que Lenk não está apenas teorizando, mas vivendo e navegando pelos mesmos desafios que descreve. A evolução de uma perspectiva clínica. Lenk também nos leva através da evolução de sua perspectiva clínica ao longo dos anos. Ela descreve como sua compreensão das dependências e comportamentos compulsivos mudou à medida que ela observava padrões entre seus pacientes e correlacionava essas observações com as mais recentes pesquisas em neurociência. Este insight sobre o processo de desenvolvimento de sua teoria é fascinante, mostrando como a ciência e a prática clínica se informam mutuamente. Desafios familiares. Um aspecto particularmente tocante deste capítulo é quando Lenk discute como suas descobertas afetaram sua vida familiar. Ela compartilha histórias de como tentou implementar estratégias para limitar o uso excessivo de tecnologia em casa, enfrentando os desafios que muitos pais modernos reconhecerão. Estas anedotas familiares não apenas humanizam Lenk, mas também oferecem insights práticos sobre como podemos começar a abordar esses problemas em nossas próprias vidas. Momentos de epifania. Lenk descreve vários momentos de epifania ao longo de sua jornada, instantes em que uma observação ou experiência particular cristalizou um conceito importante em sua mente. Estes momentos, muitas vezes surgindo de interações aparentemente mundanas com pacientes ou familiares, ilustram como insights profundos podem emergir da vida cotidiana. A interseção entre o pessoal e o profissional. Um tema recorrente neste capítulo é como a vida pessoal e profissional de Lenk se entrelaçam. Ela reflete sobre como sua pesquisa afetou sua visão de mundo e suas relações pessoais, e vice-versa.
Esta interseção oferece uma perspectiva única sobre como o conhecimento científico pode impactar profundamente nossas vidas pessoais. Lições aprendidas. Ao longo do capítulo, Lenk extrai lições valiosas de suas experiências. Ela compartilha insights sobre resiliência, a importância do equilíbrio e a necessidade de autoconhecimento na navegação do mundo moderno. Estas lições, derivadas de anos de observação clínica e experiência pessoal, oferecem sabedoria prática para o leitor. O poder da vulnerabilidade. Um aspecto particularmente poderoso deste capítulo é a vulnerabilidade que Lenk demonstra. Ao compartilhar suas próprias lutas e incertezas, ela cria uma conexão mais profunda com o leitor, lembrando-nos que todos estamos juntos nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Conclusão do capítulo. Ao concluir este capítulo pessoal e revelador, Lenk reafirma a importância de combinar conhecimento científico com experiência vivida. Ela nos lembra que, embora a ciência possa nos fornecer ferramentas e insights valiosos, é através de nossas jornadas pessoais que realmente entendemos e aplicamos esse conhecimento. Este capítulo serve como uma ponte crucial entre a teoria científica e a aplicação prática, preparando o terreno para as discussões mais aprofundadas sobre soluções e estratégias que virão nos capítulos seguintes. Capítulo 4. O fenômeno da tolerância. Introdução ao conceito de tolerância. Neste capítulo crucial, a doutora Lenk mergulha profundamente no fenômeno da tolerância, um conceito fundamental para entender por que a busca constante por prazer pode se tornar uma armadilha insidiosa. Ela começa definindo tolerância em termos neurobiológicos, a necessidade de doses cada vez maiores de uma substância ou experiência para alcançar o mesmo efeito que anteriormente era obtido com doses menores. Lenk explica que a tolerância não é apenas um fenômeno associado a drogas, mas se aplica a uma ampla gama de comportamentos e experiências que estimulam a liberação de dopamina. Este conceito é crucial para entender por que atividades que antes nos traziam grande prazer podem, com o tempo, perder seu apelo ou exigir intensidade crescente. O mecanismo neurobiológico da tolerância. A autora então se aprofunda nos mecanismos neurobiológicos por trás da tolerância. Ela explica como a exposição repetida a estímulos que liberam dopamina leva o cérebro a se adaptar, reduzindo a sensibilidade dos receptores de dopamina ou diminuindo a quantidade de dopamina liberada em resposta ao estímulo. Lenk usa analogias criativas para tornar esses conceitos complexos acessíveis ao leitor leigo. Por exemplo, ela compara o sistema de dopamina a um termostato que constantemente se ajusta para manter um equilíbrio, ilustrando como o cérebro tenta compensar os picos artificiais de dopamina reduzindo sua sensibilidade geral. Tolerância em contextos cotidianos. Um dos aspectos mais fascinantes deste capítulo é como Lenk aplica o conceito de tolerância a situações cotidianas. Ela fornece exemplos convincentes de como a tolerância se manifesta em comportamentos comuns. Uso de redes sociais. Ela descreve como usuários frequentes de mídias sociais podem precisar de mais tempo de navegação ou conteúdo mais estimulante para obter a mesma sensação de satisfação. Jogos eletrônicos. Lenk explica como jogadores podem precisar de jogos cada vez mais imersivos ou desafiadores para manter o mesmo nível de engajamento. Consumo de alimentos. Ela discute como a exposição constante a alimentos altamente processados e ricos em açúcar pode levar a uma diminuição do prazer com sabores mais sutis. Compras compulsivas. A autora explora como o raio de fazer uma compra pode diminuir com o tempo, levando a gastos cada vez maiores. O ciclo vicioso da tolerância e abstinência. Lenk dedica uma sessão significativa para explicar como a tolerância se entrelaça com a abstinência, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar. Ela descreve como, à medida que a tolerância aumenta, os períodos entre os estímulos prazerosos podem se tornar cada vez mais desconfortáveis, levando a uma busca mais intensa por gratificação. Este ciclo, argumenta Lenk, está no cerne de muitos comportamentos compulsivos e dependências. Ela usa estudos de caso de seus pacientes para ilustrar como este padrão pode se manifestar em várias formas de dependência, desde drogas até comportamentos como o uso excessivo de internet. Tolerância e saúde mental. Um aspecto particularmente alarmante discutido neste capítulo é a relação entre tolerância e saúde mental. Lenk argumenta que a busca constante por estímulos cada vez mais intensos pode contribuir para problemas como ansiedade, depressão e transtornos de humor.